Olá, tudo bem, minha gente? Então, a pedidos, me pediram para falar com vocês hoje sobre relacionamento abusivo. Então, o relacionamento abusivo hoje é um tema que está em alta também, tal qual como o narcisismo. Na verdade, estão relacionadas, esses dois termos estão muito relacionados também, né? Na verdade, autoestima, empatia, autoconfiança. O relacionamento abusivo, na verdade, digamos que ele é um dos fatores causais, né, desses males. Então, quando que você consegue identificar um relacionamento abusivo? A primeira coisa que você identifica é o que esse relacionamento está provocando na minha vida de negativo. A primeira coisa que você vai avaliar é a tua autoestima. Até como mencionado no vídeo anterior, né, que foi aprofundado mais sobre a depressão, que falou como causa que mencionei como causa principal a baixa autoestima. Então, um relacionamento abusivo, a primeira coisa que ele proporciona de forma negativa é a destruição, né, da autoestima da pessoa. Então, à medida em que você vai se sentindo agredido, desvalorizado, humilhado, você vai sendo colocado à prova até em descrédito consigo mesmo. Então, se você, claro, as pessoas podem pensar assim, tá, mas você não pode se deixar levar pelo que as pessoas falam, isso é uma bobagem. Tá, só que veja bem, se uma criança vive num ambiente hostil, né, onde ela ouve várias vezes que ela não é importante, né, que ela acaba sendo agredida, né? Às vezes não é nem mencionada assim claramente palavras, mas assim as atitudes, na verdade, elas causam mais mal do que uma pessoa ouvir claramente, né, palavras ofensivas e tudo mais. Às vezes uma atitude ofensiva é muito pior. Um olhar de desdém, né? Por exemplo, a pessoa está falando e a outra pessoa sai sem dizer nada, ignora, vira as costas. Isso são formas de agressão. Então, quando nós falamos em relacionamento abusivo, a gente pensa em relacionamentos afetivos, né? Principalmente dentro da família da gente, né? Os próprios pais, né? Muitas vezes são eles os causadores desses males, né? Esses relacionamentos abusivos. E às vezes em relacionamentos entre marido e mulher, entre namorados, enfim. Ou pior, quando você sai de um ambiente hostil, né, onde os teus pais eram abusivos, só que você já criou aquele autoconceito de que você merece estar naquele ambiente agressor, né, aquele ambiente que te faz mal, né? Acontece muito essa questão da síndrome da repetição. Você vive um conceito de amor distorcido, vamos chamar assim. Um exemplo bem típico. A mãe que agride a criança, né? Eu vou falar para vocês. Podem me criticar, né? Mas nada justifica bater numa criança. Por quê? Porque existem outros meios de correção. Se você, desde pequenininho, 1 ano de idade, você ensinar para uma criança o significado da palavra não, ela vai passar a te respeitar. E por que uma criança te respeita? Quando ela te ama. Se você der amor, se você der atenção, você, usando de firmeza, a criança
ela por respeito, por amor a você, ela vai te obedecer e não vai ser difícil você educar essa criança, né? Então nunca vai ser justificado a agressão física na criança e nem a agressão verbal. Você, como diz até pessoas assim muito bem entendidas no assunto. Uma vez eu ouvi uma pessoa muito bem até famosa aqui no Brasil, dá muitas palestras. Ela disse assim que claro que quando você vai corrigir uma criança, você não vai falar palavrões e você não vai usar um tom de voz que assuste a criança. No entanto, por exemplo, quando você vai corrigir uma criança, você tem que olhar para ela e intimidá-la. Intimidá-la porque faz parte da correção. Intimidar é uma coisa, mas intimidar no sentido de você olhar para ela, bem nos olhos dela e falar com firmeza. Um exemplo: a criança espalhou os brinquedos. Aí você vai falar assim: filho, guarde os brinquedos. Você acha que vai adiantar alguma coisa se você falar desse jeito? Não. Então você tem que falar assim: filho, vai lá, guarde os brinquedos. Então você tem que usar de uma autoridade, você tem que usar um tom de voz adequado para a correção. Porque senão a criança ela não vai entender a mensagem, principalmente a criança pequena, criança de 1, 2 anos de idade. Para você conversar com a criança nessa idade, você precisa, ela vai ler teus lábios, ela vai observar o teu tom de voz e você também pode gesticular. Se você fizer essas 3 coisas de forma clara e falar no tom adequado, firme, mas também ao mesmo tempo você fala devagar para que ela compreenda. A questão está na compreensão daquilo que você quer fazer, daquilo que você quer falar com a criança. Você pode observar quando a criança ela sente que até é despertado o desenvolvimento moral nela, ela regala os olhinhos e ela meio que, claro, corta o coração da gente, mas ela está aprendendo, né, a se desenvolver moralmente. Então, eu sei que eu fugi um pouquinho do tema ali, não fugi, só que na verdade a gente está ensinando a maneira adequada de se corrigir uma criança sem precisar agredir, né? Ou seja, transformar a tua relação de pai e de mãe num relacionamento abusivo. Porque o relacionamento abusivo, ele é constituído por humilhação, ofensas, a pessoa ela vai se sentir inferiorizada, né? Então, tudo aquilo que está muito relacionado principalmente à imagem da pessoa, né? A ela se sentir assim, tudo que está relacionado ao ato dela existir, né? A existência dela passa a ser um incômodo. Então, ela entende dessa forma, que a existência dela é um incômodo. Então, ela começa a se perceber como uma pessoa que está atrapalhando, né? Que está incomodando. Então, quando a pessoa ela se sente dessa forma, provavelmente ela está num relacionamento abusivo. Então, o relacionamento abusivo está intimamente ligado a isso. Por quê? Acho que é muito mais importante a gente explicar como que é um bom relacionamento, né? Então, o bom relacionamento, o que ele faz com você? Ele faz você se sentir valorizado, ele faz você sentir vontade de fazer as suas coisas, ele faz você sentir vontade de ser você mesmo. Por quê? Porque, por incrível que pareça, quando uma pessoa te ama, te trata bem, não te dá vontade de você até ser você mesmo, você até parece que ela tem o poder, né? Quando a pessoa realmente te quer bem, ela desperta em você aquilo que você já tem de bom dentro de você.
Ela vai enfatizar isso, ela vai estimular isso. Então é muito importante você observar com quem você anda se relacionando. Será que essa pessoa ela tá me estimulando a ser eu mesmo ou ela fica me reprimindo? Repressão é uma violência. É um indício de abuso também, né? Você não ter coragem, né? Eu não vou falar tal coisa porque essa pessoa não gosta. Tem pessoas que às vezes se sentem tão reprimidas perto de determinadas pessoas que elas se calam, elas não falam, né? Então elas não se expressam, elas ficam totalmente assim, paralisadas mesmo. Então, se você percebe que você tá num relacionamento abusivo, você precisa avaliar isso. Como que eu me sinto? Será que eu não tô me anulando por essa pessoa? Será que eu não tô deixando de ser eu mesma? Será que eu não tô abrindo mão de coisas muito importantes na minha vida, meus sonhos, né, por causa dessa pessoa? Ou pior, será que essa pessoa ela não anda me despertando sentimentos autodestrutivos? Então, faz uma análise, como que você era antes de você conhecer essa pessoa e como que você, se você evoluiu ou se você, de repente, passou a se sentir mal, passou a desenvolver até uma psicopatologia. Puxa vida, eu era tão produtiva no trabalho, de repente o teu trabalho está decaindo. Avalia tudo isso. Sabe? Então é muito importante. E infelizmente, às vezes, essa pessoa tá do teu lado. Às vezes é um pai, uma mãe. Tá. Aí as pessoas vão perguntar, mas e se é meu pai, se é minha mãe? Se eu sou menor de idade, o que eu faço? Olha, é bem complicado mesmo. O que você tem que fazer? Procura um outro parente bem próximo e tenta se abrir, sabe? Faz uma reunião de família e tenta de alguma forma corrigir isso. Porque às vezes a coisa é tão extrema que precisa ser feito algo que precisa de uma medida mais drástica. Às vezes até um boletim de ocorrência, às vezes pedir até uma intervenção, né, de um assistente social, de um psicólogo. Então tem casos assim extremos mesmo. Mas uma coisa assim que eu acho bem importante enfatizar, que eu fico muito preocupada, que eu vejo muitos grupos lá nas redes sociais falando sobre relacionamento abusivo, né, narcisismo e tudo mais. Só que algumas pessoas, que até inclusive estão dentro do grupo, se colocando na posição de vítimas, né, de pessoas narcisistas, elas têm comportamentos narcisistas, né? Então é bem complicado, né? Então, às vezes você não pode simplesmente rotular os teus pais como narcisistas. A gente também tem que tentar avaliar a situação. Será que eu não estou exagerando? Será que meu pai, de repente, não é o jeito dele? Né? Será que, de repente, eu não estou já colocando o rótulo de narcisista no meu pai e na minha mãe? Então tem que tomar muito cuidado, sair por aí chamando todo mundo de narcisista, de psicopata. Então não é bem assim, minha gente. A gente tem que também ter coerência. É claro, se você tá sofrendo abusos, se você é vítima de um crime, porque na verdade são crimes, né? Agressões verbais, agressões psicológicas, né? Porque se aquela pessoa realmente tá te despertando sentimentos autodestrutivos, alguma coisa errada tem. Então, precisa se avaliar se de repente você não precisa fazer o processo de afastamento dessa pessoa. Só que não é bem assim, a gente tem que avaliar a situação, de repente trabalhar a pessoa. Às vezes a pessoa ela não tem transtorno de narcisismo, mas às vezes é um transtorno bipolar. Né? O transtorno bipolar tem medicação, pode ser corrigida, a pessoa pode entrar num processo terapêutico de autoavaliação e ela pode, de repente, também lutar contra isso. Na verdade, para mim, eu não gosto assim de tornar muito absoluta as coisas. Eu acredito que tudo tem jeito. Tudo pode
sabe, às vezes tem questões assim que levam anos para se corrigirem, mas eu acho que tudo tem uma solução, né? A gente não pode simplesmente ter essa pretensão de desistir, de achar que tudo está perdido, que essa pessoa ela realmente ela não tem jeito, sabe? Então é tudo muito delicado. Então eu vejo assim que muita gente está se aproveitando dessa situação aí. Ah, porque meu pai é narcisista, minha mãe é narcisista. Poxa, todo mundo agora é narcisista. Calma aí, vamos avaliar com calma essa situação. Como eu falei, mas se você tá em risco, se você tá tendo pensamento suicida, se você realmente tá sofrendo, então realmente você precisa procurar ajuda, né, para poder sair dessa situação, né? E se não tiver jeito, fazer esse afastamento mesmo. Mas tem que ter toda essa coerência, como eu disse, né? Então, a gente não pode simplesmente sair por aí, né, e julgando todo mundo e rotulando todo mundo. Nós precisamos usar da nossa sensatez, da nossa sabedoria, da nossa racionalidade, né? Então, se vocês quiserem colocar mais sugestões de temas, eu estou aberta, tá? Espero ter ajudado, né? Dessa vez. E uma coisa que eu nunca pedi, né, que a minha filha até comentou, se vocês puderem ativar o sininho das notificações, daí cada vez que eu colocar um vídeo novo, você vai receber uma notificação, né? Eu acho que todo mundo já tá careca. É o que eu falei pra ela, né? Eu falei, acho que todo mundo já tá careca de saber disso. Mas ela falou, não, mas tem que falar pra lembrar as pessoas. Então eu tô falando, né? Então se vocês puderem fazer isso. E também enviar para outras pessoas, né? De repente pessoas que precisam, né, de dicas, de informações, né, para de alguma forma aí contribuir para a saúde mental das pessoas, né? E também para resolução, né, de problemas, dicas, né, de como agir em determinadas situações aí, tá bom? Então fiquem com Deus, espero ter ajudado e até mais.